Olá a todos. Eu sou Guilherme Bernstein, professor de prática de orquestra e regência orquestral da Unirio. Sou regente e compositor e estou presidindo uma mesa com Flávia Furtado, diretor executivo do Festival Amazonas de Ópera, Paulo Zuben, gestor artístico da Santa Marcelina Cultura, de São Paulo, e Eric Herrero, diretor artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E nós vamos falar sobre a música clássica, ópera e música clássica é o modelo de gestão e negócio atual e para o futuro desse mundo da música clássica. Grosso modo, até a Segunda Guerra Mundial, a música clássica e a ópera trabalhavam como o restante da indústria cultural, ou seja, do show business. Exigiam investimento privado e retorno de bilheteria. A partir do pós-guerra, por tantas e tão complexas razões que não nos cabem aqui mencionar, a Europa e, em seguida, a América Latina e o Brasil estatizaram a produção do setor. Não mais o Estado seria apenas o proprietário do teatro de ópera a ser alugado a empresários privados, que definiriam o direcionamento artístico e contratariam artistas e equipe de produção, mas o Estado agora é que diretamente contrata artistas e equipe de produção, em grande parte transformados em funcionários públicos, e é o Estado que se torna gestor cultural sem mediações. Todo tipo de gestão, seja pública ou privada, envolve questões particulares, gera seus próprios conflitos, desafios, etc. Então, a gestão pública de equipamentos culturais, claro, não poderia deixar de ser, também cria seus conflitos e desafios, para além da questão usual da pouca agilidade da administração pública em geral, né, gerada pela necessidade de institucionalidade, transparência, cuidado com a gestão de recursos públicos. Via de regra, a administração pública é mais lenta, menos ágil. Se isso é verdade em qualquer lugar, em qualquer país, no caso brasileiro não seria diferente, né? O país em que a grande maioria dos estudiosos aponta justamente a baixa qualidade e produtividade da gestão pública como um dos maiores, se não o maior problema nacional. Em nossa mesa redonda, com nossos convidados, nós temos três dos mais importantes atores do setor cultural em questão, da ópera, música de concerto e afins, e cada um representa uma forma ligeiramente diferente de trabalhar e administrar a economia criativa da música clássica e da ópera junto ao Estado, cada qual com a sua vivência, a partir de posições diferentes dentro da estrutura do nosso meio cultural. Todos três gerem teatros de ópera, e de cada um nós aguardamos ouvir um pouco da experiência, das particularidades do modelo de gestão e das expectativas de inovação em gestão que vem pela frente. Então, bem-vindos, Flávia, Paulo e Eric. Eu vou começar convidando a Flávia, que é diretora executiva e diretora de produção do Festival Amazonas de Ópera dos últimos 20 e tantos anos, para falar um pouquinho dessa experiência e desses desafios. Obrigada, Guilherme. Obrigada à Uniarte pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com esses dois ases também da gestão, que é o Paulo Zuben e o Eric Herrero, aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Bom, começando, enfim, eu sou diretora executiva do Festival Amazonas de Ópera. O festival é um evento de 25 anos que acontece no Teatro Amazonas, em Manaus, capital do estado do Amazonas. Ele pertence, e o teatro é gerido pela Secretaria de Estado e Economia Criativa do Amazonas. No Amazonas funciona assim, você tem a secretaria, você tem o teatro, não tem personalidade jurídica, então ele não tem um CNPJ, e aí você tem a Agência Amazonense de Desenvolvimento Sustentável, que é quase uma autarquia, mas não é uma autarquia, é uma agência de governo. Então, essa agência é que gere o teatro e gere todos os corpos artísticos. Lá, os corpos artísticos são todos CLT, então são todos carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas previstos em lei, e o festival faz parte da agenda cultural do Teatro Amazonas, que tem não só o festival de ópera, mas tem temporadas sinfônicas, tem balé, tem festival de teatro, de cinema, enfim, tudo acontece ali. E hoje em dia são 7 corpos artísticos no teatro, e o teatro, falando um pouco de economia criativa, que eu acho interessante aqui levantar isso, é muito difícil você, em geral, medir o impacto econômico
de um teatro de ópera nas cidades onde eles estão. Até porque, uma vez construídos, em geral, eles nunca morreram. Passam por períodos de crise, períodos de maior investimento, menor investimento, mas naquela cidade sempre tem algum movimento. O que não aconteceu no Amazonas, por causa do ciclo da borracha e da crise gigantesca que aconteceu ali, a cidade de Manaus chegou a morrer economicamente, digamos assim. Então, o teatro fechou as portas, ficou décadas fechado, até a década de 60, onde ele foi restaurado, e funcionou ainda um bom tempo como um teatro monumento, que era praticamente um museu, e um teatro que tinha alguma programação, mas não programação própria. Então, ele tinha abria-se o teatro para algumas peças de teatro, concertos, coisas que vinham do sul para lá, ou às vezes, muito raramente, do exterior, mas o teatro não tinha corpos estáveis, não tinha uma programação própria. A partir de 1997, com a criação do Festival Amazonas de Ópera, que foi o grande evento que possibilitou esse renascimento do teatro, o teatro veio num movimento estruturante de uma política pública. E aí, hoje, depois de 25 anos, porque tudo lá partiu da ópera, né? Então, quando Wagner dizia, a ópera é a junção de todas as artes, isso é famoso, essa frase atribuída a ele, e a ópera abre também para tudo. Então, hoje em dia, você tem uma geração de gente de teatro, de dança, canto, música, que já cresceu ali com o festival. Então, e fora isso, esse impacto, o entorno do teatro foi totalmente revitalizado, onde era uma zona degradada de prostituição, hoje em dia é uma zona onde são 8 hotéis abertos nesses 25 anos, 2 padrão 5 estrelas, mais de 10 estabelecimentos entre bares, cafés, restaurantes, lojas de artesanato, enfim, uma cidade onde não tinha nenhuma loja de instrumentos musicais, hoje tem 6 lojas de instrumentos musicais, no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, que é o braço educacional do Teatro Amazonas. Só na capital são 6 mil alunos das comunidades atendidos anualmente. Então, o teatro funciona assim, você tem a agência, o teatro é a secretaria, na verdade, é uma secretaria de governo, e criou-se a agência para viabilizar, porque a agência pode ser proponente de projetos da Lei Rouanet, a agência pode assinar carteira, a agência pode receber doações. Então, a gente fez isso. E, paralelo à agência, ano passado, nós criamos o fundo do Festival Amazonas de Ópera, que aí a ideia é ser um fundo de captação e de doação e quase um embrião de um endowment, que seria uma grande poupança, falando em termos bem leigos, uma grande poupança ali, onde você vai captando dinheiro, esse dinheiro vai sendo aplicado e você usa apenas o endowment é mais ou menos isso, você usa apenas o rendimento desse dinheiro, nunca vai no principal, a não ser que aconteça uma catástrofe, um incêndio, uma coisa assim. Mas, em geral, esses fundos de endowment, que são muito comuns, principalmente nos Estados Unidos, servem para dar sustentabilidade financeira de longo prazo às instituições culturais. Então, o festival dá mais esse passo com a criação do fundo, que foi ano passado, em novembro. Acho que é isso, em linhas gerais, depois a gente conversa mais. Obrigado, Flávio. Eu já anotei aqui algumas perguntas para fazer a você, quando a gente acabar a primeira rodada. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo Zuber, que é gestor artístico da Santa Marcelina Cultura, que administra vários equipamentos culturais junto ao Estado de São Paulo. Obrigado, bem-vindo, Paulo. Olá, Guilherme, Flávia, é um prazer te rever, Eric também. Realmente, a Santa Marcelina Cultura é uma organização social, aí acho que vale uma explicação aí para as pessoas, né? Esse é um modelo de gestão, uma parceria entre o setor privado e o setor público, é uma parceria que foi criada em 98, uma lei federal, né? E aqui no estado de São Paulo também, a lei de 98, que permite que instituições sem fins lucrativos da sociedade civil, então,
participem da gestão de equipamentos públicos na área de saúde, educação, cultura, esportes. E o modelo em São Paulo, aqui no estado, foi implementado em 2000, por volta de 2005, né? Então, ainda teve um tempo aí de maturação da ideia, e foi quando surgiram as primeiras instituições que já existiam, né, como equipamentos públicos, né, como a OSESP, a Pinacoteca, o Museu da Imagem e do Som, enfim, equipamentos públicos bastante conhecidos da população aqui. Eles passaram a ser geridos, então, por entidades privadas, sem fins lucrativos, que são qualificadas como organizações sociais. Então, esse modelo aqui ele foi crescendo bastante em São Paulo. Hoje, todos os equipamentos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo são geridos, né, programas, equipamentos e ações da Secretaria são realizadas em parceria com a sociedade civil organizada, e o objetivo, obviamente, é dar essa agilidade, né, que você mencionou aí, Guilherme, que é um desafio da gestão pública direta, ao mesmo tempo também, obviamente, como são recursos públicos, mantendo aí o nível de transparência e boa governança desses recursos garantido aí por meio de diversas ferramentas que o modelo exige, né, da instituição que se habilita a fazer essa gestão. Então, é um modelo diferente, né, para muitas experiências no Brasil, é um modelo muito bem sucedido aqui em São Paulo, no aumento da qualidade dos equipamentos, dos programas, no alcance maior que esses programas e equipamentos têm hoje, né, a população toda atingida, né. Uma estimativa que a gente tem aqui é de que antes da pandemia eram por volta de 13 milhões de beneficiários diretos dos programas, né. São quase 5 mil colaboradores, todos seletizados, né, que trabalham em diversos museus, equipamentos de difusão, de formação também, né? E dentro desses equipamentos existe um bastante importante aqui para a cidade de São Paulo, que é o Teatro São Pedro, né? Que é o segundo teatro mais antigo da cidade, né? Ele é alguns anos mais novo que o Teatro Municipal aqui, de longe o mais novo aqui da nossa mesa, né? Mas acho que é um teatro que tem uma importância, viveu aí muitos períodos, né? Foi teatro de revista, foi cinema por muito tempo, ficou abandonado aí na década de 80. No começo dos anos 90 veio a ideia de fazerem uma reforma muito grande, fizeram um restauro bastante importante, um trabalho bastante relevante que foi feito, e por volta de 2000 ele foi reativado, daí sim como um teatro com a vocação operística, para música vocal, e vem sendo assim desde então, né? A gestão por organização social, ela passou a acontecer do Teatro São Pedro em 2008. Nesse ano, inclusive, foi pensada a criação de uma orquestra, né? Que logo depois foi criada. Há 3 anos depois foi criada a orquestra do Teatro São Pedro, e hoje é um equipamento que é gerido então pela nossa instituição. O teatro tem 640 lugares, não é um teatro tão grande nem como Rio de Janeiro, nem como Amazonas, mas eu acho que é um teatro bastante importante aqui por ter uma programação que acaba se diferenciando um pouco das grandes produções que o Teatro Municipal faz, né? Então, a gente vem trabalhando em parceria com o próprio Teatro Municipal para a construção de uma programação mais complementar. A gente tem uma vocação para obras menores, o palco é um pouco menor, o fosso é um pouco menor, então tem uma programação que funciona muito bem lá no teatro, o teatro realmente só funciona hoje com o aporte de recursos públicos, né? As nossas bilheterias, na melhor das situações, chegam a 25% de custeio de qualquer produção que a gente faça, né? Então, a gente precisa dos recursos públicos, eles hoje vêm por intermédio do nosso contrato de gestão com a Secretaria e também pelo financiamento que nós conseguimos por intermédio da Lei de Incentivo Federal, a Lei Rouanet. Então, é um modelo que acaba sendo vantajoso para a gestão, porque ele trabalha com os princípios da administração privada, né? Então, todos são contratados, né? Existe processo seletivo, mas a dinâmica de funcionamento
em relação à gestão de pessoas, ela é mais ágil. Do mesmo modo, a questão de agilidade de processos administrativos, né, também acaba acontecendo por ser uma instituição privada, né? Então, a possibilidade de você fazer compras, né? Tem um regulamento de compras, né? Existe uma governança desse modelo de gestão administrativa, porém ela é mais ágil, né? Ela facilita realmente, né? Mas nós temos várias obrigações também, por serem recursos públicos, em ter transparência, em ter prestação de contas, auditoria interna, externa, o próprio controle de Tribunal de Contas e da própria Secretaria de Fazenda aqui do Estado. Então, é um mecanismo que, pelos resultados, tem um alcance muito, muito grande, tem aí um volume de recursos que conseguiu se manter nesses últimos anos, vários desafios, né? E que movimenta realmente uma quantidade muito grande de pessoas, não só os colaboradores diretos, mas também colaboradores indiretos. A nossa estimativa aqui também do ano passado é que a gente tenha alcançado aí por volta de 60 mil pessoas, né, sendo contratadas indiretamente, sejam artistas, terceirizados em todas as OSs aqui do Estado, né? Hoje nós temos 18 OS, são 27 contratos no Estado. Então, é um modelo que veio como uma alternativa, né? Ele não é nem um modelo inteiro privado, né, de um teatro privado, como a gente tem aqui vários, né, de teatros, Santander, teatros que têm, inclusive, naming rights de bancos, né, que são teatros privados, o B32, que é um teatro novo aqui na cidade, que tem uma programação bastante interessante. Não é um teatro público mesmo, né, como vários exemplos que a gente tem pelo Brasil. Eu citei o Teatro Municipal, que também já é gerido hoje nesse modelo aí, recentemente, de organizações sociais, mas é um modelo que tem aí, acho que a participação do Estado como um ator importante no seu financiamento e no seu propósito, né? É uma atividade que eu acredito que não seria possível funcionar sem esse incentivo público, né? Então, eu acho que é um modelo que tenta trazer aí as coisas boas que existem tanto na gestão pública quanto na gestão privada, e é um pouco a nossa realidade aqui. A gente que vive aqui esse dia a dia sabe, né, pelas dificuldades que a gente ouve de outros modelos, o quanto a gente tem um certo equilíbrio aqui que favorece bastante planejamento, né, e uma programação que pode funcionar de uma maneira mais estável, com mais sustentabilidade. Então, fica aí o nosso debate, aí, a discussão desse assunto, e passo a palavra de volta ao Guilherme. Obrigado, Paulo. E, finalmente, nós temos Eric Guerreiro, diretor artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Salvo engano, é o que está mais diretamente ligado ao Estado, né? Já tem a administração menos terceirizada, se o termo pode... É meio mal empregado, mas, enfim. Eric, por favor, sua experiência. Pessoal, um prazer estar bem-vindo ao programa, aqui. claro. Muito obrigado, Guilherme, Paulo, Flávia, um prazer enorme estar com vocês aqui. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em julho passado, completou 114 anos, e é um teatro público, é uma fundação vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e tem um braço legal para a captação de recursos, que é a Associação de Amigos do Teatro Municipal, a ATM, né? E através da Associação de Amigos é que o Teatro Municipal recebe esses recursos de patrocínios. No nosso caso, nós temos o patrocínio oficial da Petrobras, um patrocínio que nos acompanhou mesmo durante a pandemia, nos períodos mais difíceis em que o teatro ficou praticamente fechado por 2 anos, não abandonou, diferentemente de outras empresas que acabaram fazendo isso no ramo da cultura, porque nós passamos por um período de crise sem precedentes na história, estou falando nós como setor, né? E a Petrobras teve essa consciência de ser não só a patrocinadora, como uma parceira de verdade, né? Parceira de estar junto ali no momento mais difícil, mais complicado do teatro. O teatro hoje conta com servidores públicos, portanto, no total, entre
os 3 corpos artísticos. Nós temos o coro, que acabou de completar 90 anos, temos a nossa USTM, temos o Balé do Teatro Municipal, que é a companhia remanescente de balé clássico do país, é a mais importante do país, mais tradicional, uma das mais importantes e tradicionais da América do Sul. Além disso, nós temos os funcionários de ADM, nós temos os técnicos, então nós somos aqui um universo de 500 famílias que dependem do funcionamento do Teatro Municipal. Só aqui no guarda-chuva da diretoria artística são 300 famílias, porque contamos também aqui na diretoria artística com o arquivo musical, com seus servidores públicos. Nós implantamos desde a reabertura do teatro, quando eu assumi em fevereiro do ano passado, nós tínhamos ainda números preocupantes de Covid. E o Rio de Janeiro, diferentemente, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, diferentemente, por exemplo, do Teatro Municipal de São Paulo, não havia feito ainda uma transição, sabe? De fazer programas menores com o público, depois ir para o fosso com formações menores. Então, tinha também o desafio de você trabalhar com as pessoas, com os servidores, também no seu psicológico. Você poder mostrar a eles que você poderia, na época, oferecer as condições sanitárias necessárias para que ele pudesse voltar a trabalhar com segurança. Então, a gente teve que trabalhar também muito na questão do diálogo, no olho, na conversa com cada servidor. Eu digo sempre o seguinte, uma boa receita de sucesso é sempre você, em qualquer corporação, você ter boas pessoas que trabalham com processo e que trabalham com gente. E a gente tem se preocupado muito, a gente sempre tem, historicamente, no Teatro Municipal, pessoas que foram muito boas em processo. E nós temos esses quadros no Teatro Municipal e nos preocupamos muito também com gente. Então, nós temos uma administração, desde a presidente, Clara Paulino, passando também pela diretoria artística, uma preocupação muito grande no diálogo, na construção coletiva, na construção horizontal, e isso tem feito com que os artistas da casa, os corpos artísticos e os servidores, de forma geral, tenham abraçado essa retomada do Teatro Municipal após a pandemia. Logo da reabertura, nós tivemos alguns poucos concertos, ainda não sob minha gestão, e nós tínhamos um público muito pequeno ainda, muito acanhado. Então, nós acabamos nos lançando numa frente de trazer títulos muito conhecidos para que a gente pudesse convencer as pessoas a voltarem para o teatro, para que elas se sentissem motivadas a irem para o teatro e ficar mais de 1 hora num lugar fechado, né, naquele período. E é uma coisa interessante para a gente conversar aqui ao longo desse debate. O que eu gostaria de dizer ainda é que nós também acabamos apostando em preços de ingressos, ingressos a preços populares. Nós criamos uma faixa importante também, uma modalidade de compra de ingressos chamada Municipal ao Meio-Dia, no qual a gente apresenta o mesmíssimo produto que vai ser apresentado em horário nobre, ao meio-dia, ao preço de R$2, democratizando assim o acesso, o senso de pertencimento. Então, são coisas interessantes que estão funcionando, além da questão da programação que a gente pode conversar aqui, que acho que vai ser bem interessante também. Vou aprender bastante com a Flávia e com o Paulo Zubin. Guilherme. Obrigado, Eric. Antes de falar de programação, eu vou insistir no nosso calcanhar de Aquiles, que é essa relação tanto administrativa como financeira com o Estado. Porque mesmo o Paulo, que em princípio gere um modelo mais ágil, em princípio, né? A OS foi criada para isso. A Flávia falou agora que o Teatro Amazonas não tem CNPJ, quando eu falei assim, nossa, mas como é que se trabalha sem CNPJ? Não, exatamente porque não tem CNPJ foi criada uma agência, não é isso, Flávia? Para dar agilidade. Então, acreditou-se que uma agência
congregando as diferentes ações do teatro seria mais interessante do que o próprio teatro ter um CNPJ. Então, mesmo voltando ao Paulo, que tem, em princípio, o modelo de administração mais moderno, né, porque foi criado outro dia, 98 para 2005, eu diria, me corrijam se eu estiver errado, o Municipal do Rio tem um modelo mais tradicional, né, que esse modelo foi implantado nos anos 50, salvo engano, né, dos anos 30 aos 50, né, que quando os corpos estáveis começaram a ser estabelecidos. Acho que foi nos anos 30 que o Francisco Braga fundou a USTM. Então, dos anos 30 aos 50, então, um modelo de gestão direta do Estado, dos funcionários públicos estatutários, né? Então, um modelo mais antigo. Então, há uma série de interações diferentes, mas mesmo o Paulo, que tem o modelo de gestão, em princípio, mais moderno, depende dos recursos diretos do Estado, depende do Estado diretamente colocar recursos. O Eric diz que a Petrobras é o maior injetor de recursos no teatro municipal, ou seja, de uma maneira ou de outra se precisa do braço do Estado, e essa gestão é sempre complicada. Essa gestão é muito complicada. Como é que a gente faz isso? Trabalhando com arte e com uma sociedade que espera, muitas vezes, que o Estado direcione os recursos para outras coisas. Nós sabemos que tem críticos sempre dizendo que o Estado deveria botar dinheiro em coisas mais importantes, uma ponte, do que uma programação artística. E isso parece que a gente já respondeu isso 1000 vezes, a Flávia responde isso todas as vezes que ela se apresenta, ela já demonstra que botar dinheiro numa ponte rende menos, dá menos dinheiro de retorno em imposto e coisa e tal do que a programação artística. Ainda assim, a questão permanece. Alguém tem alguma coisa para a gente dialogar entre esses diferentes modelos? Deixando claro também que eu não tenho um modelo preferido, e eu acho que um país do tamanho do Brasil não pode ter um modelo. Eu acho absolutamente impossível um país de 200 milhões de habitantes e realidades absolutamente diferentes de norte a sul usar o mesmo modelo para todos os teatros, todos os entes artísticos. Eu acho absolutamente impossível isso. Mas talvez haja uma demora muito grande em se adaptar a modelos mais modernos. Bom, eu joguei a bomba para vocês, por favor. Não, o que eu acho interessante a gente fazer uma reflexão é o seguinte: de uma maneira ou de outra, primeiro, nenhum teatro no mundo se paga com bilheteria. Nenhum teatro de ópera no mundo dá lucro, assim como nenhum museu dá lucro. São áreas da cultura que realmente você precisa de um aporte. O que entra tem que ser muito maior para a sustentabilidade das instituições do que o ingresso com o ingresso vendido. Isso talvez lá atrás na ópera funcionava porque eram teatros, o Verdi estreou óperas, era assim, o Otelo tinha a roupa dele de Otelo da casa dele. Se combinava com o cenário, que era um pano pintado, tudo bem. Se não combinava, também tudo bem. Aí vinha a Desdémona com a roupinha dela lá da casa dela. Então, a gente passou por também uma evolução, inclusive da manifestação artística, de entender um conceito de arte total. Volto lá no Wagner, o próprio Verdi também dizia que estava criando drama, né? E aí as coisas tinham que combinar, então aí começou a ter cenógrafo, realmente, figurinista, não que não tivesse, mas era uma outra escala. Os diretores de cena tiveram muito mais poder desde o ano do século passado para cá. Mas, enfim, voltando à gestão, nenhum teatro se paga. Então, por que todo mundo continua fazendo? Além da questão, vamos deixar de lado a questão cultural, né, que é super importante, enfim, você tem ativos na nossa manifestação artística, seja ópera, seja música de concerto. O que as pessoas falam tanto do soft, você exerce influência sobre outras culturas e no mercado global de duas maneiras: o que eles chamam do hard power, que é a força,
aí com armamento, com impondo força, ou conquistando territórios, ou o soft power, que é a diplomacia, que é você fazer acordos, que é você... E a cultura se presta, desde a época dos gregos, eles já tinham entendido isso, que a cultura se presta a esse soft power, que é simples, traduzindo o que eu gosto de... O meu entendimento é a capacidade que a cultura tem de influenciar decisões que não necessariamente, ou às vezes nada tem a ver com a própria cultura. Então, como eu quero vender produtos, vamos trazer para o Brasil. O Brasil é um país com uma matriz que exporta muito mais produtos primários, né, grãos, petróleo, do que produtos industrializados. Por que é melhor exportar produto industrializado? Porque ele tem uma cadeia produtiva maior. Então, o Brasil exporta laranja. Era muito mais negócio a gente exportar o suco da laranja, porque você precisa de toda a cadeia para extrair a laranja lá do pé, depois você tem as fábricas de suco de laranja, a fábrica de embalar o suco da laranja, e nisso tudo você vai empregando mais um monte de gente. Então, mas como fazer o mercado internacional confiar num produto industrializado brasileiro? Isso passa pelo soft power, passa pela imagem que o Brasil manda para fora. E isso a cultura pode ajudar. Vários países utilizam isso. Então, ninguém se paga. E, mesmo assim, todo mundo tem investimento. Esse investimento, às vezes, vem pelo Estado, modelos europeus, e às vezes vem pelas iniciativas privadas, que aí vamos falar muito mais especificamente dos Estados Unidos. De qualquer maneira, o incentivo fiscal ele existe. Nos Estados Unidos, ele é na pessoa física, e é por isso que eles têm uma cultura de doação gigante lá. Então, as fundações, os milionários doam porque se eu vou deixar minha herança, da minha herança, eu acho que é assim, mas eu precisaria... Tipo, 40% vai para o Estado de qualquer maneira, mas se desses 40%, 20% eu posso escolher para quem eu vou dar, olha o incentivo fiscal aí. Só que aqui no Brasil é na empresa, a empresa vai pagar o imposto, de qualquer jeito ela vai pagar. 2%, Paulo me corrige, acho que a lei Rouanet, acho que é 4%. 4% desse imposto eu posso dar para quem eu quiser, qualquer projeto de cultura, esporte também. Então, por que não eu decidir onde eu vou investir em vez do Estado? Claro que o Estado vai continuar com a maior parte. E, aliás, o incentivo fiscal ele existe em toda a cadeia da economia brasileira. E nós, da cultura, recebemos nem 1% desse incentivo fiscal. Então, eu acho que tem vários mitos que a gente precisa sempre começar a falar muito para a população, para entender, porque tem muita fake news com relação à cultura no mercado. Então, a cultura retorna para a população muito mais do que o investimento que ela recebe. Em Manaus, por exemplo, nós, só com o Festival Amazonas de Ópera, a gente cria 650 postos de trabalho. Isso é mais do que 8 setores da Zona Franca de Manaus. Então, com uma sociedade onde a agricultura é cada vez mais mecanizada, a indústria cada vez mais robotizada, o setor terciário, que somos nós, e a cultura, tá aqui, serviços e cultura dentro disso, somos os grandes empregadores de mão de obra do século XXI. E isso não sou eu que estou dizendo, qualquer pesquisa internacional, e Inglaterra, França, todos já entenderam isso. Então, existe um entendimento estratégico, inclusive, que o Brasil precisa começar a se dar conta de que investimento na cultura é investimento na economia também é investimento, sem esquecer da educação e da própria cultura como um ativo social e de formação de um povo que pensa sozinho, como eu costumo dizer, né? A cultura ela não só dá educação, ela dá ferramentas para um povo ser mais, como que eu vou dizer, como uma sociedade mais igualitária e mais próspera e que entenda dos seus direitos como cidadãos melhores. Então, eu acho que nessa coisa toda a gente tem que entender que vale muito a pena investir na cultura e na nossa área, principalmente porque a gente tem uma das maiores cadeias produtivas dentro das manifestações culturais.
Eu Você vou me permite aproveitar uma o parte gancho. rapidinho? Porque senão depois eu me esqueço, porque eu sou tenor. Vai lá. Mesmo anotando aqui, é capaz de eu esquecer. Mas indo ao encontro do que a Flávia estava dizendo, sobre os mitos, fake news, etc., mas sobretudo os mitos que pairam e que, infelizmente, são tão arraigados que atrapalham o nosso desenvolvimento como setor. Um dos mitos que a gente notou aqui, até falando um pouquinho agora do trabalho no Conselho Estadual de Cultura, é que as empresas têm receio de se cadastrarem na lei, por exemplo, estadual, aqui no ICMS, porque acham que vão sofrer uma devassa em suas contas, e aí elas têm receio de se cadastrarem para serem possíveis patrocinadoras. Então, faz com que a gente fique com um número restrito de empresas, de possíveis patrocinadores, por conta desse mito também. É bem complicado isso. E no caso da lei de incentivo aqui, 20% do valor captado alimenta o Fundo Estadual de Cultura, que faz com que também outras coisas, como editais públicos de salvamento, possam ser lançados pelo governo. A gente, no Conselho Estadual de Cultura, acabou detectando essa preocupação das empresas, e o Conselho, e juntamente com os colegiados, tem tentado ajudar as empresas a entenderem que não vai acontecer esse tipo de coisa, que eles podem sim se cadastrar, que eles podem sim ser doadores. Eu vou aproveitar esse gancho para esclarecer para quem está nos assistindo e não é íntimo do meio, que essa confusão de Lei Rouanet e coisa e tal, de fake news, há um problema na Lei Rouanet, que todo mundo sabe disso, porque, na verdade, deveriam ser duas leis Rouanet. O próprio Rouanet já falou isso, ele encaminhou duas leis Rouanet, uma para o setor cultural e outra para a indústria do entretenimento. Não há nenhum julgamento de valor entre cultura e entretenimento, mas é claro que existem musicais da Broadway que se pagam, não só se pagam, são empreendimentos comerciais. Mas essa lei de incentivo fiscal absolutamente legítima para a indústria do entretenimento, para os grandes shows e coisa e tal, ela nunca foi votada, está parada na Câmara há décadas. E isso estava nos jornais até pouco tempo atrás, o próprio Rouanet falou isso. Então, acaba-se que uma lei acaba servindo para duas coisas, não serve para todo mundo com a mesma perfeição, mas o fato é que o setor cultural, ou seja, nós, agimos sem lucro, não há lucro. O que o artista ganha está não só no projeto, mas é estritamente regulamentado. Para quem não sabe, está estritamente regulamentado a valores máximos, mínimos, etc. Não há. Então, há muita fake news. Claro, no último governo, as fake news graçaram sobre o nosso setor e, obviamente, não tem nada a ver com o nosso tipo de manifestação cultural. Eu só vou... Paulo está devendo entrar nessa discussão. Eu gostei muito da fala da Flávia, agora também do Eric. Eu queria puxar uma coisa que eu acho que a Flávia trouxe, que é a profissionalização do setor, né? Na verdade, o que a gente vive hoje, até na gestão mesmo, né, é uma profissionalização de toda a cadeia, né? Então, isso não só gera empregos, mas, na verdade, gera um desenvolvimento de qualidade e de eficiência, né? Que é o pensamento dessa ideia da indústria criativa, né? Um pouco da potência que você traz quando coloca artes, né, e a cultura em geral dentro do processo formativo das pessoas, né? Olhado isso de uma maneira mais ampla, entender como estudar a cultura que nós temos aqui no país, a cultura brasileira, mas também a cultura de outros povos, a história da cultura na nossa civilização. Eu entendo isso como uma parte de formação, né, que traz muitas habilidades, né, independente da área que você atua, né. A gente fala muito aqui, por conta da proximidade com a música, né, das soft skills, né, a gente usa os termos anglicanos aqui, mas a gente fala muito de habilidades que a gente desenvolve quando você aprende música, que independem da sua continuidade como um profissional da música, mas são habilidades que você tem, e vale a mesma coisa para teatro, vale a mesma coisa para dança, são habilidades que a gente desenvolve, o esporte também tem algumas delas. Você desenvolve habilidades para a pessoa se desenvolver
e a sua formação. Então, quando a gente fala também dos nossos programas de cultura, Guilherme, é muito importante a gente falar, aqui acho que não estamos citando, mas todos os programas aqui têm braços de formação, têm braços de educação, porque faz parte disso. Então, obrigatórios por lei. Obrigatórios, inclusive, pela Lei Rouanet, que você estava citando, né? Então, a gente fala de ingressos que não pagam, porque se a gente fosse colocar o valor do ingresso, o valor que paga uma produção dessa, não seriam projetos democráticos, né? Então, os ingressos baratos... E por outro lado... E, por outro lado, desculpe te interromper, para ganhar recursos da Lei Rouanet, está escrito que você tem que disponibilizar ingressos a preços populares, etc, etc. Sim, existem preços limites, existem quantidade, percentual de gratuidade que você precisa oferecer, enfim. Acho que é um mecanismo que procura levar as pessoas espetáculos de qualidade, cultura de qualidade. O outro lado também que é importante a gente sempre enfatizar do nosso fazer aqui é que essa profissionalização ela também chegou nas áreas de formação e também integradas às áreas de difusão. Então, hoje os equipamentos eles têm profissionais, qualquer grande programa, a Flávia pode falar um pouco, porque eu conheço de longe, mas sei que é maravilhoso, o projeto formativo que acontece durante o festival de crianças em escolas públicas para se identificarem com a linguagem, para conhecerem a temática das produções, muitas vezes para visitarem o teatro, mas é uma visita sempre, não só monitorada, é uma visita guiada, no sentido de você despertar o interesse a conhecer outras culturas, né? E a própria questão da diversidade, que é uma pauta da cultura fortíssima, né? Nós estamos aqui falando hoje, quando a gente fala de produção contemporânea, a gente fala de uma produção em que o espaço das mulheres é equivalente, né? Na produção de hoje, não do passado. O passado a gente tem uma dívida, né, com essa, né, um restauro aí dessa dívida que é impagável, mas de fato hoje existe uma mudança para isso, existe uma mudança nas temáticas, a diversidade que nós precisamos ter, ela acontece hoje nas produções que nós fazemos, né? Aqui recentemente teve um espetáculo Guarani que foi maravilhoso, né? Um espetáculo que teve as suas críticas. Eu, pessoalmente, achei incrível o espetáculo, né, feito no Teatro Municipal de São Paulo, que foi um espetáculo que trouxe muitas questões da nossa discussão contemporânea. Então, também acho que nós estamos falando de uma linguagem que é viva, que ela respeita essa diversidade, que ela traz hoje uma discussão importantíssima para aquilo que a gente quer refletir sobre quem queremos ser, como queremos ser no futuro. Então, eu acho que há muitos benefícios para um incentivo fiscal que nem do ponto de vista econômico se equipara ao investimento que é feito, né? Então, a Flávia citou isso também, é só lembrar, o PIB da economia criativa é mais de 3%, não é investido nem 1% do recurso do Estado em cultura. Então, já existe uma desproporção entre aquilo que é o retorno perto do investimento. Então, é importante a gente falar sempre sobre isso, porque, na verdade, a cultura tem uma capacidade de transformar as nossas vidas, e do ponto de vista econômico, ela é provavelmente um dos incentivos mais rentáveis para o governo. Então, se a nossa discussão fosse estritamente econômica, já teria justificativa para que esse investimento continuasse acontecendo. Não sendo estritamente econômica, porque também não é o nosso interesse apenas olhar a cultura no seu aspecto econômico, mas no seu aspecto criativo, no que ela transforma a nossa vida, aí os benefícios, né, o retorno aí social e de transformação da vida das pessoas é muito maior. Então, acho que vale esse reforço também para que a gente possa falar do nosso setor realmente como um setor muito potente, relevante para a sociedade, ainda tímido no Brasil, porque economias mais modernas, quando o Reino Unido tem um PIB que chega quase a 2 casas, lá é muito forte o entendimento da potência que a cultura e o setor criativo tem para transformar essas realidades. A Flávia citou bem, é um setor que emprega muita gente e vai empregar muito mais no futuro. Sem falar no software, no soft power que a Flávia mencionou, artístico brasileiro, que ao longo do século XX é gigantesco. Vale citar só MPB e dança, samba, etc. Só isso, né? O quanto a Bossa Nova não trouxe de royalties para os brasileiros morando no Brasil, a gente não sabe, a gente não contabiliza isso. E, no entanto, durante uma geração, e talvez até hoje, royalties coletados no mundo inteiro entraram no Brasil.
por que não na música clássica, etc., que no fundo é música do mesmo jeito e está sendo consumida pelas novas gerações sem nenhum preconceito. Eu queria aproveitar o final do nosso... Ainda nesse aspecto aí, eu me senti muito contemplado na fala também do Paulo, e que tinha sido iniciada nesse mesmo caminho pela Flávia, porque, assim, qual é o grande lucro da cultura? É isso que a gente precisa instigar nas pessoas de uma vez por todas, e o Brasil já vejo maduro nesse sentido. Vamos lembrar que nós somos uma democracia jovem também, gente. Né? A gente é jovem, nós estamos chegando lá, mas agora está na hora da gente começar a instigar nesse sentido. O grande lucro da cultura é você transformar as pessoas de forma a se tornarem cidadãos melhores. Fazer com que a gente consiga um desenvolvimento social e, através do desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico sustentável. Né? Você vê que todas as receitas de sucesso, e a gente vê lá na Europa, aí sim, eles já com muito mais tempo de estrada, tem para ensinar a gente que todas as nações que adotaram a cultura como base fundamental para uma sociedade sadia se deram bem. Então, esse é o grande lucro da cultura. Eu acrescento que existem nações modernas na Europa, pequenas, fruto de grandes impérios do passado, que só vivem da cultura. Um país como a Áustria, por exemplo, só existe graças à cultura passada. Fora isso, seria um país insignificante. Mas graças à cultura que ela continua preservando, é uma potência cultural. Exatamente. Olha, a gente tem... Vamos aproveitar, nós temos pouco tempo agora, Eric. Então, eu vou instigar vocês, já que nós estamos falando um painel de inovação, desculpe te interromper, mas estamos falando de inovação. Qual é o espaço que vocês veem para inovação na gestão cultural ligada ao Estado? E existe inovação possível na cultura, no nosso setor cultural, sem o Estado? É a pergunta final, assim, para 5 minutinhos para cada um. Primeiras damas. Quem começa com essa batatosa? Porque, de novo, é a grande pergunta. Como nós inovamos? É possível inovar dentro da gestão? E é possível inovar numa gestão longe do Estado? É possível? Olha, falando, eu acho que tem duas coisas. Uma, inovação artística. Isso o céu é infinito, né? Infinito e além. A gente pode inovar, assim como a civilização vai inovando e vai assumindo novas tecnologias, e o mundo vai mudando. Agora, mudar na gestão, eu acho que, de alguma maneira, a gente não consegue mudar sem o Estado. Vou voltar lá. Você tem Estados Unidos, que é uma cultura de doação, mas que tem o Estado lá atrás no incentivo fiscal. E aqui no Brasil, que a gente tem a empresa, é muito mais o empresariado, além do Estado direto, mas você tem o empresariado também com o Estado lá atrás no incentivo fiscal. Nós ainda temos é muito difícil aqui e também nos Estados Unidos, que é o berço do liberalismo econômico, eles doarem sem o incentivo fiscal. É muito mais difícil lá também, você levantar dinheiro sem ter uma non-profit, que é qualquer organização sem fins lucrativos, que é onde eles conseguem o incentivo fiscal. Porque tem uma coisa também, quando a gente vai falar nessa inovação, eu acho que você cai nessas... Tem como você levantar um projeto pela bilheteria? Acredito que até tem, mas muitas vezes você vai ser refém do gosto do público naquele momento. E o papel da cultura, eu acho que nós gestores todos aqui temos esse entendimento, como que você vai garantir a inovação artística se você não tem espaço para o erro, se você não tem espaço para essa inovação de tentar e não dar certo e você conseguir, porque ninguém tem bola de cristal para saber o que vai dar certo. Grandes óperas, grandes obras, grandes compositores morreram na miséria porque o público da época não entendeu, não gostou. E assim como grandes obras que foram muito populares em suas épocas morreram no decorrer da história. Então, você precisa desse espaço de erro. E é aí que eu acho que a gente não pode
eximir o Estado da sua responsabilidade de manter o leque aberto para os seus cidadãos. Então, eu diria que, de certa maneira, o Estado, como a iniciativa, o mercado, ele vai no lucro, o mercado vai onde eu não acredito nessa mão invisível que vai regulamentar o mercado. Você precisa, sim, de um Estado ou de algum mecanismo que vá garantir que esse leque de possibilidades artísticas e de inovação se mantenha aberto para a sociedade em geral. Enfim, é uma reflexão aqui. Paulo, Eric. Eu concordo também, Guilherme, que a gente não consegue imaginar o Estado ausente do seu papel de construir uma infraestrutura, da mesma forma como ele fez com transportes, com saneamento básico, né? Sempre em todas as cidades do país o Estado entrou e foi o financiador disso. Depois, com o tempo, a coisa pode até chegar num lugar onde você tem a iniciativa privada tomando conta disso. Mas não há ação. Até o homem chegar na Lua, que acho que é uma das coisas mais incríveis que a nossa civilização moderna conseguiu fazer, estava lá o Estado financiando essa empreitada, em parceria com as indústrias, mas financiando isso. Então, não acho que a gente viveria uma realidade diferente no mundo da cultura. Principalmente porque inovação traz risco, né? A Flávia está falando em erro, eu acho que é essa questão mesmo. O risco faz parte, né, desse processo e ele precisa ser incentivado na medida que você daí garanta que possa haver produções que tenham condições de se equilibrar financeiramente sem o papel do Estado. Talvez seja possível, né? No nosso setor, talvez eles sejam os mais desafiadores. Há outros em que as coisas estão se resolvendo, né? Os musicais que você citou, eles estão muito mais resolvidos, é um outro tipo de produto também, né? É diferente. Existem outros setores dentro do que a gente chama de indústrias criativas, os games, por exemplo, né? Eles têm hoje uma vitalidade incrível e são setores que também empregam muitas pessoas, né? Tem música lá, tem trilha, tem um monte de áreas envolvidas na produção desse produto, mas são realidades diferentes, né? Talvez até com capacidade de transformar as pessoas, como acho que é a nossa fala aqui, um pouco do propósito da cultura, menores do que a gente vivenciar uma experiência dentro de um museu, ou vivenciar essas experiências artísticas de assistir um balé, ou assistir uma ópera, um concerto sinfônico. Porém, elas existem, elas são viáveis. Eu entendo que quando a gente fala dessa preocupação, né, do setor privado tomar conta, é preciso voltar um pouco à discussão lá, daquilo que é a cultura de massa e daquilo que é realmente uma preocupação com a formação cultural, que não é de um tipo ou de outro, europeia ou não. Eu acho que tem essa questão envolvida, mas não se reduz a isso, né? Eu acho que tem uma questão que precisa ser pensada também. Existem produtos de massa que vão ter muita venda, como existe comida de massa. A gente pode só comer comida de fast food. O que vai acontecer? Tem reflexos também, né? Isso. Que é possível, mas tem reflexos na saúde individual, coletiva, né? No que você acha que está economizando quando você vai ter consequências lá na frente. Então, eu acho que a gente precisa de fazer essa discussão nesse nível. Não é tão simples, né, reduzir essa não participação do Estado. Eu acho que ele precisa, sim, ele tem um papel importante, como tem em outros setores, né? Acho que o que é importante é mostrar que a cultura não tem absolutamente nada diferente dos outros setores, seja no seu aspecto econômico, mas principalmente no seu aspecto social e de desenvolvimento humano. Eu estou de acordo. Eu acho que mesmo há setores, por exemplo, transporte metropolitano, mesmo nos Estados Unidos, que é um país extremamente privatista, digamos assim, o transporte de uma metrópole é estatizado. E no Brasil, nem sempre. Então, eu concordo. As realidades são muito múltiplas. O que eu acho que a gente tem que ter uma discussão permanente, né? E tem que, de preferência, como eu falei anteriormente, um país desse tamanho, com esse nível de complexidade, quanto maior o número de possibilidades, melhor. Agora, Érica, por favor, antes que eu feche, nós queremos fazer. Aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, como eu falei, nós somos uma fundação vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e com servidores públicos. Então, obviamente que nós precisamos do Estado, da presença do Estado, e mesmo com todas as dificuldades, porque o Estado do Rio de Janeiro ainda passa por um regime de recuperação fiscal, né? O governador tem feito todos os esforços para
ajustar as contas do Estado, e a Secretaria de Cultura fez sua parte também com um esforço gigantesco, juntamente com a presidência da Fundação, no caso aqui do teatro, para que nós pudéssemos ter uma contratação por 2 anos, né, de artistas, de técnicos, de funcionários administrativos, para que nós pudéssemos repor os quadros que estavam desfalcados, né? Faz um bom tempo, até por conta desse regime, que a gente não tem um concurso público, e muitas pessoas foram se aposentando, pessoas foram falecendo, muitas pessoas faleceram durante a pandemia, e era fundamental para nós que essa reposição acontecesse, uma vez que onerava muito a nossa planilha orçamentária. Eu tinha que sempre prever um número muito grande de músicos extras, de coro extra, de bailarinos, e isso fez com que a gente pudesse oferecer mais produtos com o mesmo recurso que a gente tinha ao público, ou o mesmo número, às vezes, de produto, com mais restas, e o público também saiu beneficiado nesse sentido. Eu volto à tecla de que a gente precisa pensar a cultura não como um gasto, mas como um investimento em futuro, em mudanças de paradigma, em realmente a gente ter um desenvolvimento social, que isso que é o mais me preocupa no país, porque a partir do momento, insisto, que a gente tiver um desenvolvimento social, a gente vai ter um desenvolvimento econômico, vamos ser uma sociedade muito mais próspera e pronta também, blindada para essas intempéries econômicas e externas. Enquanto a gente não for por esse caminho, a gente não vai ser não vamos ter uma sociedade sadia como um todo. Mas ainda assim, para aqueles que falam sobre o lucro, para vocês terem uma ideia, e aí eu vou encerrar minha participação com isso, para que vocês pensem na fila, como dizia um antigo jornalista, dados do Observatório de Itaú Cultural deste ano, no ano de 2020, a economia criativa da cultura no Brasil respondeu a 3,11% de todo o PIB nacional, que naquele ano, 2020, foi 7,4 trilhões. Enquanto que a indústria automotiva ficou em 2,1%. Nós representamos ali naquele ano, um ano de pandemia, um ano de dificuldade, 3,11%, num total de 230 bilhões de reais. É isso. Eu agradeço a participação de todos. Vamos continuar com nossas experiências diferentes e complementares e polinizadoras, uma experiência polinizando a outra, e eu espero que quem tenha nos assistido tenha saído um pouco mais interessado na questão da gestão da produção cultural no Brasil. Obrigado aos nossos convidados e obrigado a quem nos assiste. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Paulo, Eric. Obrigado, Guilherme, Flávia, Érica. É um prazer estar com vocês. Prazer é meu. Até logo.